muita gente acha que eu sou daqui de Colatina, mas eu sou mineira. Eu tô aqui no Espírito Santo já tem mais de 10 anos, 12 anos. Vim pra cá fazer faculdade, e aí eu conheci, quando eu tava quase finalizando a faculdade, os 2 últimos anos, eu conheci meu marido, que também é ginecologista. E aí eu entrei na especialidade de ginecologia e obstetrícia, mas não tem nada a ver com ele. Muita gente acha que eu escolhi ser ginecologista obstetra por causa dele, mas ele nunca me incentivou a ser ginecologista obstetra. E aí, quando eu tava lá em Campinas, na Unicamp, fazendo essa especialização em ginecologia endócrina, eu percebi que uma das principais queixas das pacientes que me procuravam para fazer com queixa da menopausa, de diminuição da libido, estava relacionada ao ressecamento da vagina. Então, muitas mulheres não conseguiam ter relação sexual, não conseguiam ter prazer, ter vontade, porque só de pensar em sexo, elas se sentiam constrangidas porque não conseguia ter. Então, hoje a gente sabe que o laser ele atua para diversas queixas dermatológicas, e nos últimos anos a ginecologia tem ganhado muito destaque trazendo essas tecnologias para a ginecologia. Então, hoje a gente usa o laser para tratamento de perda de urina, ressecamento vaginal pós-parto, ressecamento vaginal pós-menopausa, dor na relação sexual, fissuras, e também para realizar a cirurgia íntima, que é a ninfoplastia, né, que é a redução dos pequenos lábios vaginais. Então você quer dizer que uma cirurgia estética pode alterar diretamente no prazer feminino? Sim, porque existe um órgão no nosso corpo, que é o clitóris, que é responsável único e exclusivamente para nos dar prazer. Uhum. E anatomicamente, a forma, existe algumas mulheres que têm uma sobreposição de pele em cima desse clitóris, em cima do capuz clitoriano. Uhum. E isso dificulta muitas mulheres, por exemplo, a chegar ao orgasmo, a ter relação. Então, quando a gente tem essa queixa no consultório, quando a gente examina, quando a gente avalia, a gente vê que esse excesso ali de pele em cima do clitóris pode dificultar algumas pacientes a ter relação. E muitas vezes também tem pacientes que se sentem envergonhadas. Então, assim, elas não podem nem pensar em ter relação sexual com a luz acesa. Elas sentem vergonha do parceiro. Elas não querem pensar de jeito nenhum em ter a sua região íntima exposta. E aí elas não conseguem se sentir à vontade. Então, o objetivo da cirurgia é resgatar a autoestima dessas mulheres. Não é ter um padrão de vulva perfeito, porque isso não existe. A gente não está procurando um padrão de vulva. A gente está procurando aumentar a confiança e a sexualidade que existe dentro de cada mulher. E se o que incomoda ela for essa questão da vergonha, do mal-estar, for esse excesso de pele em cima do clitóris que dificulta ela a chegar no orgasmo, é aí que a gente entra atuando e ajudando ela nesse ponto. Que sensacional, gente. Essa doutora, que presente para as mulheres, né? Sobretudo colatinenses. Que presente. E partindo aqui para o nosso lado da estética íntima, da sexualidade, teve uma vez em um dos meus cursos que eu estava em Florianópolis fazendo um aperfeiçoamento e eu operei uma paciente que era passista de escola de samba. Que legal! E aí a queixa dela era que, como o tipo de roupa que você usava, vocês usam na avenida, às vezes mais sensual, pequenininha, isso incomodava ela, o volume que fazia ali na região íntima. Para você também foi assim? Como é que você percebe a questão das mulheres em torno dessa exposição durante o carnaval com a sua região íntima? E nesses anos todos de avenida, né, tem aí quase 5 anos que você está desfilando, você já deve ter visto muita coisa, já deve ter visto muita mulher passando por algum desconforto ou algum aperto aí em relação a essa questão da região íntima, o medo da região acima ser exposta, né? Me conta um pouquinho mais. Eu já passei por uma situação, depois eu vou contar, e aconteceu de uma rainha que usava tapa-sexo ter um problema que caiu no meio da avenida. A sorte é que ela tem um corpo escultural. Eu acho que as pessoas nem lembravam de olhar para isso. Não sei, né? Eu acho que não tem como, né? Acaba olhando. Mas ela tinha uma pepeca bonita. A sorte, eu não sei se fosse comigo o que eu ia fazer. E ela continuou? Ela continuou, porque ela tem, sei lá, 15 anos de avenida, então ela manda naquele chão lá, e ela performou bem, caras e bocas, e nada aconteceu. Autoconfiança, né? Total, absoluta. Eu não sei como é que eu ficaria muito constrangida, mas ela sambou literalmente na cara da sociedade. Com problema. Agora, e comigo aconteceu uma situação que foi muito delicada, mas graças a Deus foi contornada.
mas eu tive um ônus grande por isso. Eu tinha uma calcinha que seria a que eu usaria para o desfile, que já estava acertada com o estilista. Entretanto, a fantasia atrasou, deu problema. Na concentração da avenida, faltando minutos para entrar, eu não tinha ainda a minha fantasia em mãos. Eu estava com um roupão que a gente usa, com um brasão da escola atrás e tal, e sem absolutamente nada por baixo. Só esperando a fantasia chegar. E essa fantasia não chegava, a escola aquecendo para entrar, ali a tensão chegando. Quando chegou a fantasia, faltando assim segundos para a avenida, chegou uma calcinha que na prova da fantasia, eu falei com o estilista, falei, essa não vai dar, que essa tá pequena demais, eu não tô segura com ela, essa não dá, vai ter que ser essa. E para além disso, ela tinha uma abertura na lateral que me dava uma insegurança, eu fiquei com medo dela soltar no meio da performance e tal, e pagar a pepeca, né? E aí, conclusão, qual a calcinha que veio? A pequena. A que não poderia. E ali eu não tinha como falar mais nada, não tinha tempo para nada, eu só podia botar e entrar. E jogar para cima e ver o que ia dar, para o universo ajudar. Existe uma cola que a gente chama cola capeta, que é tipo bonder. Tipo super bond tipo super bonder. É daquela assim, que você usa, se o salto quebrar na hora que você vai colar, ele vai segurar na mesma hora. Se o costeiro de algum problema quebrar, você tem como colar, que ela vai segurar na mesma hora. Então você imagina o poder dessa cola. E aí, eu só fico pensando que jeito que vai tirar essa cola depois. Não, e aí é onde que eu vou te contar do ônus, né? O que aconteceu? Eu tive que lançar a mão dessa cola e colar a calcinha na pele. Doutora, foi uma dor, meu sangue desceu, foi assim, como quase que uma queimadura de 3º grau. Imagino. Se ela é tão potente assim, com certeza fazer uma corrosão na pele. O sangue desceu na hora. Quando você foi tirar? Não, na hora que bateu a cola na minha pele para colar a calcinha, o sangue desceu na mesma hora. Faltou ar. E aí eu não tinha outra opção. Eu tinha que voltar para frente da bateria, interagir, rir, com dor, né? E eu sorrindo. Ok. Passa a escola, sai bateria do recuo para seguir para a avenida. Ali o sangue estava quente, aquela dor passou e ok. Faço foto, dou entrevista e tal. Quando volto para casa, no final disso tudo, fui tirar toda a roupa e tal, uma bolha, pensa a parede, né? Uma queimadura de 2º grau. Então o ônus foi esse, da dor, e para além disso, né? e para além disso, né, a cicatriz, né, que ficou, ainda tem fiz laser, fiz uma série de coisas para amenizar, mas ainda tem uma cicatriz. E isso hoje me incomodaria mais do que os pequenos lábios. Sim. Porque não é uma característica minha. Sim. Né, os meus pequenos lábios eu acho que ainda estão bem no lugar. Um pouquinho saliente, mas eu acho que aí você pode dizer, né, se faz parte já do processo de envelhecimento dessa área, da idade, né? Eu sempre falo com as pacientes, não existe um padrão. Não adianta a gente querer ficar com a pepeca igual a da Barbie, a pepeca igual da boneca, a da né? atriz, Das bonequinhas. porque tem várias atrizes e celebridades que também desfilam, né? E às vezes ficam com essa região íntima um pouco mais exposta. Não adianta a gente querer ser igual a elas, porque cada pessoa tem uma anatomia e uma forma de se ver e de se encontrar. Sim. O importante é que a gente se sinta bem dentro do nosso próprio corpo. Então, a cirurgia ela vem para isso, para corrigir algumas que pode ser estético de te incomodar, de não gostar do formato e também muitas vezes de atrapalhar durante a relação sexual, de atrapalhar de não se sentir bem por expor sua região íntima. Primeiro, as mulheres não gostam de falar sobre isso, elas se sentem envergonhadas, mesmo elas se sentindo constrangidas na relação, no dia a dia com seu parceiro, e quando elas fazem, elas ficam caladinhas, elas não querem contar para outras pessoas. Por isso que, apesar da cirurgia íntima ser uma das mais realizadas, a cirurgia íntima mais realizada entre as mulheres no Brasil, já saiu mesmo? até uma reportagem. Nossa, eu apostava que era cirurgia estética de mama, Não, quando a gente fala de cirurgia íntima, né? Cirurgia íntima, A ninfoplastia é a cirurgia mais procurada pelas mulheres, mas não é falada entre as mulheres. A gente não senta numa mesa de amigos, vamos conversar. Sabia que eu fiz uma cirurgia na pepeca, ela tá linda. Linda. Não.
Apesar que eu tive uma paciente que eu operei que ela ficou tão feliz, que ela falou, Dali, Receitou pra todo mundo. eu saio mostrando pra todo mundo Ai, agora. que legal. Eu tô muito feliz. Mas essa não é a maioria das pacientes, porque elas se sentem realmente constrangidas pra falar. E o que eu falo para paciente é, igual você me perguntou aí se a sua tá em dia ou se não tá, que não existe um padrão. A gente não faz uma cirurgia visando ela ficar redondinha, bonitinha, não. Te incomoda em algum aspecto? Na sua relação sexual, você acha que às vezes você tem dificuldade na penetração porque na hora de entrar o pênis, isso te incomoda? Sim, entendi. Na hora de você usar uma roupa de academia, você se sente constrangida? Você acha que a roupa de academia ela tá marcando? Quando você vai usar uma lingerie bonita, uma calcinha de renda que você gosta, você sente que ela fica pegando, que ela fica te apertando lá embaixo? Entendi. Quando você vai se higienizar, quando você vai lavar a sua região íntima, você sente dificuldade? Sente que acumula alguma sujeirinha ali na região? Então, é você que vai se perceber. Quando você vai se masturbar, quando você tá na hora da relação, você acha que você tem dificuldade de sentir prazer, de chegar ao orgasmo, porque você tem um excesso de pele ali que pode te atrapalhar? Então, se a paciente se sente desconfortável em alguma dessas situações, aí sim vale a pena ela marcar uma consulta, ela avaliar para ver se a cirurgia, no caso dela, vai ser benéfica, se pode ajudar ela a superar alguma dessas inseguranças que ela tem. Traumas aí, Esses né? traumas. Nossa, sensacional. Acho que a minha tá em dia. Acho que tá em dia. Mas uma pergunta também que eu gostaria de fazer, doutora. A questão da idade muda esse cenário íntimo? O que acontece? Quando a gente vai ficando mais Porque velho... todo mundo, quando vai ficando mais velho, a pele vai caindo. Cai do rosto, cai do peito, cai de tudo. Então, se a lei da gravidade vai puxando... Exatamente. É normal, eu acho que acontece isso também. Lá embaixo. A gente pepeca. Entrou na menopausa, a gente para de produzir os hormônios, principalmente estrogênio. E aí, estrogênio lá embaixo, a pele fica ressecada, tudo fica ressecado. E com a região íntima não é diferente. Então, além da cirurgia íntima, hoje tem procedimentos para estimular o colágeno. Então, assim como a gente faz bioestimulador no rosto, na boca, preenchimento na boca. Precisando bastante, inclusive. Existe também esse tipo de procedimentos para fazer na região íntima. Bioestimulador de colágeno, laser para fazer uma microabrasão e estimular colágeno e elastina, preenchimento, você sente que os grandes lábios estão mais frouxinhos, mais flácidos, existe preenchimento ali também para aquela região íntima. Então, assim como o que a gente está vendo visualmente, né, no dia a dia, envelhece e a gente precisa de cuidados para essa região também, a nossa região íntima também precisa de cuidados da mesma forma. Uma vez eu estava no consultório dermatológico, esperando a minha vez, para fazer o Botox. Isso já tem alguns 2 ou 3, aliás, tempo passa que a gente nem vê, né? Tem uns 4 anos. E por acaso atendia lá também um gineco que fazia cirurgia estética e fazia também o laser nessa região, que quando eu li o folder, eu fiquei apaixonada, que falava do estímulo de colágeno nessa região e que aumentaria o prazer, teria essa lubrificação maior, enfim. E no final, a pepeca ficaria mais bonitinha. Mais bonita e mais funcional. Mais funcional. Que é o que a gente quer, né? E aí eu falei, gente, que não é o caso, ainda não, nem era o caso da cirurgia, né? Pelo que eu vi ali. Eu olhei e quase que eu mudei de sala, né? Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô precisando mais aqui do que aqui. Do que lá. Mas passou e tal, enfim, o que a gente tá aqui, a gente quer sempre se preocupar mais do que tá lá dentro, o que é errado, né? Ninguém tá preocupado muitas vezes com o que tá lá. E os rótulos vão fazendo com que a gente se oprima nesse sentido e só se preocupe mesmo com o que tá aqui, com o cabelo, com o rosto, fazer o botox. Mostra, né? Tá mostra. Mas na verdade o que vai... E é um engano, né? Porque a gente procura tantas formas de se conhecer e de se melhorar e de ver que se isso... vou fazer o cabelo, vou fazer o rosto, vou melhorar, vou fazer a plástica do rosto, vou fazer não sei o que do rosto. Mulherada é assim, né? Sim. E que, na verdade... que às vezes vai dar o prazer a ela se conhecer aqui e aqui, que na verdade o que tá aqui, na verdade é o que tá aqui, né? Caminham juntos, né? Caminham juntos. Complemento do e ela tá fazendo tanta coisa, tá ficando linda pra todo mundo. E ela? Qual o prazer que ela tá se dando? Né? Volta pra casa, às vezes vazia, enfim. Tá numa relação de casamento onde o homem tem prazer e ela não. Então, vai buscar subterfúgios em outras coisas, e quando na verdade a coisa tá dentro da cabeça, dentro daqui de baixo. Nessa enfim. parte eu posso ajudar. Não é não? Claro, com toda certeza. E aí, quando eu vi essa coisa, eu falei, gente, eu vou lá. E agora, doutora, eu tô aqui recebendo esse presente
que é esse convite para esse podcast, né, com você maravilhosa, aberta, espontânea para falar disso tudo. Que a mulher também tem isso, saber quem ela vai encontrar lá do outro lado do consultório, da mesa do consultório, né? Sim, você vai estar aberta a acolher. Se o profissional vai estar aberta também a acolher e ouvir cada um tem as suas loucuras, tem o seu histórico, né? Enfim. Então, assim, eu vou lá, porque talvez eu não precise fazer o corte, mas talvez estimular a região. E transformar a pepequinha, ficar mais bonitinha. Doutora, e essa arte maravilhosa, porque eu olhei e me remeteu a várias coisas. Me conta primeiro, o que você achou? Cada um vai ter uma sensação. Eu sou muito observadora, venho um pouco também da área da comunicação, então o visual me salta os olhos sempre. Além disso, você é linda, preciso te falar isso. Você é maravilhosa, obrigada. Quando eu olhei primeiramente, me remeteu logo ao universo, assim, felino, né? Assim, sei lá, do universo selvagem das mulheres, uma coisa meio felina, daí a pouco meio zebra, meio onça, puxando para uma cor que é o universo feminino, né? Que a mulherada se identifica muito com rosa, pink, magenta, violeta, e vai muito para essa coisa aí, né? Essa cartela de cores. E as letras, né, sinuosas, não sei se foi essa a referência, mas eu acho que as letras sinuosas, curvas, né, puxando para essa coisa da feminilidade também. E me remeteu muito à vulva, né? Não sei se eu estou enganada, mas assim, me passa um pouco do formato. Né, não sei se essa foi a intenção. Foi. Na verdade, é um conjunto, eu acho que minha equipe brilhou aí, né? Para a escolha Sua equipe é muito boa. Da escolha do formato. Mas é porque eu já sou muito... Na rede social, eu converso com as minhas seguidoras, com as minhas pacientes. Chamo todo mundo de leoas, porque eu acho que são mulheres fortes, empoderadas, que estão ali buscando conhecimento, autoconhecimento, e na área da maternidade também, aquela mulher que luta por uma gestação saudável, um parto saudável. Então, é o conjunto de coisas. E aí, então, essa ideia aqui dos vibradores de fundo... Vibradores. Vibrador, peraí, me explica isso, calma. Você não conseguiu identificar isso? Eu sou tão o avesso disso tudo, porque assim, vibrador que eu ouvia falar antigamente era coisa... De penetração. Direta como a do homem mesmo. Sim. Né? Hoje em dia eu até sei, óbvio, né? Sou uma pessoa esclarecidíssima, eu sei que tem coisas mais modernas. Mas me explica aqui, onde que tá o vibrador nessa história? Você não tinha conseguido identificar, né? Não. Então, assim, hoje, o que as pessoas mais conhecem normalmente é esse formato de vibrador aqui. Mas eu até nas conversas no consultório, eu sempre falo com as pacientes, os melhores vibradores para nós mulheres, pra gente se estimular, principalmente sozinha, são vibradores de sucção. Que são esses vibradores aqui que tem um ângulozinho para conectar especificamente no clitóris. Então, hoje em dia existe de vários tipos de vibradores, mas os vibradores de sucção, eles são os melhores, são os mais potentes, são o que a gente faz a gente chegar ao orgasmo muito mais rápido. Gente, eu tô muito ao avesso de tudo isso. Preciso ir lá, doutora, urgentemente. E aí tem urgentemente. uma mistura aqui, né, de vários tipos de vibradores. Que inclusive aqui, esse pingo do I aqui também é um tipo de vibrador específico. Não, eu tô tão longe de tudo isso, que sabe o que eu já ia falar que era esse pingo no I? Aquela buchinha de maquiagem que a gente tá usando. Eu tô mais pra buchinha do que pro vibrador. Nem sabia que existia um vibrador desse formato. Existe. E aí porque eu achei que era o universo feminino, já tinha um pingo ali remetendo a maquiagem. Olha eu, achando isso. Remetendo a parte íntima de vibração. E pode sim, porque sim, podemos falar sobre sexualidade. Que sensacional! Quebrar tabu, sim, podemos falar sobre o que a gente quiser e ser ouvida e poder melhorar a nossa vida sexual como um todo.